Caçambas irregulares causam problemas em Ribeirão Preto. Alunos de Bonfim Paulista têm aulas de circo. Livro infantil atrai cada vez mais pequenos leitores. E ainda uma entrevista sobre ilustração de livros infantis. Começa agora o Lente Aberta, telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da UNAERP. Construção civil gera grande quantidade de entulho na cidade. Com isso, aumenta o uso de caçambas e os problemas nas ruas e avenidas. No momento econômico dessa semana, Luciana Cesarino fala dos desafios das pequenas empresas. Crianças também mostram que se interessam por leitura. Com esse interesse, editoras de livros infantis e projetos culturais investem nesse mercado. Estamos recebendo hoje, no estúdio do Lente Aberta, a ilustradora infantil Semiramis Paterno. Obrigado pela presença. Semiramis, o que despertou você para o desenho? Eu, desde pequena, gostava muito de desenhar, né? Vivia desenhando. E o meu pai, que era um homem muito sábio, me colocou aos 12 anos numa escola de desenho acadêmico, né? E na escola as minhas colegas me pediam para desenhar no caderno delas, ou quando tinha trabalho em grupo, era sempre eu a desenhista, né? Então, sempre gostei muito. E apesar de ter me formado em arquitetura, eu depois quis seguir o caminho da ilustração mesmo. E apesar também do meu pai dizer que artistas engarrafam nuvens, minha filha, vai ser difícil você viver profissionalmente disso. Mas eu acho que quando a gente gosta de uma coisa, tem que ir à luta, né? E como funciona o processo de criação dos desenhos? Cada texto inspira o ilustrador a trabalhar de uma determinada maneira, né? Se o texto é mais suave, então eu prefiro trabalhar com aquarelas, uma coisa mais fluida, mais delicada, né? Já esse último livro aqui, por exemplo, que se chama Será o Cabrito ou Será o Benedito, é um livro que fala de folclore, de parlendas, de trava-línguas, né? Então eu escolhi trabalhar com chita, com colagem, né? Com elementos coloridos da cultura brasileira, né? E aí, quando a gente recebe o texto da editora, a primeira coisa que a gente faz é um boneco, né? Que seria uma espécie de rascunho do que vai ser o livro no final, né? Então, nesse boneco a gente trabalha todas as páginas, sempre assim, a lápis, e distribuindo já o texto e as ilustrações. Esse boneco vai para a editora, né? Para que ela aprove ou reforme, modifique alguma ilustração que eles achem necessário. E aí depois a gente faz os originais, né? Então aqui vocês podem ver o que eu falei, por exemplo, né? Eu usei colagem, então tem chita, né, na calça da menina, aqui tem jornal embrulhando as flores, aqui tem papel pardo na sacolinha, né? Aqui tem chita também, né? Então eu trabalhei muito com colagem, que dá esse resultado colorido, né? E aí, aqui no livro, é esta página aqui. E aí já vem com o texto, né? Queria que você contasse como que foi a experiência de poder trabalhar com o pai do menino maluquinho. Menino maluquinho. Então, a princípio eu trabalhei com o irmão do Ziraldo, que é o Zélio, né? Que também é ilustrador, jornalista, cartunista. E assim que eu me formei em arquitetura, eu comecei a fazer um estágio com ele, né? Encantada que era com ilustração e com o trabalho dele, né? Então eu fui estagiária dele durante 2 anos, mais ou menos. E depois o Ziraldo tinha um trabalho grande para fazer de franchising com os desenhos, né? Com o Menino Maluquinho e com grande parte do trabalho dele. E aí, como o Zélio me conhecia meu trabalho, me chamou para trabalhar com ele no Rio, né? Foi um tempo pequeno, foi um mês e pouco, para resultar nesse trabalho que ele estava fazendo.
Mas foi uma experiência muito rica, né? Porque os dois são figuras interessantíssimas, curiosas, divertidas, gente boa, né? E que ensina sem medo, né? Que isso é que eu acho importante. Tem gente que fala, não vou ensinar porque vou perder o meu lugar, né? Eles são generosos e verdadeiramente ensinam. Então, tudo que eu aprendi de ilustração, naquela época, eu aprendi com eles. E por que você decidiu trabalhar com o público infantil? Porque a maioria dos livros que leva a ilustração é livro infantil, né? Um livro já de literatura adulta, normalmente não tem ilustrações, ou tem poucas, né? E porque o meu traço também é um traço infantil, né? Tanto é que é difícil eu ilustrar, às vezes, um livro de poemas adulto, né? Porque eu já vou sempre puxando para aquele traço mais arredondado, mais infantil mesmo. E porque eu acho que me sobrou muito da criança que eu fui. Então, eu me divirto fazendo as ilustrações, eu curto, eu amanheço feliz de saber que eu vou passar o dia desenhando. Onde que é possível encontrar suas obras? Então, a maioria dessas obras, desses livros, e a maioria das editoras sobrevive de adoções em escolas, né? Então, eles são mais encontrados diretamente com os distribuidores ou com a editora, né? Eventualmente, tem em alguma livraria, né? Mas é mais difícil, porque não são livros de livraria, eles são chamados mais de paradidáticos, né? Que os professores chamam. Tem um tema que pode ser, né, utilizado para trabalhar na escola. Então, nas livrarias tem, mas no site das editoras, no meu site também, né? Além desse livro que você mostrou, você tem algum projeto pessoal em vista? Eu tenho em andamento vários projetos, tenho o sonho de ganhar um jabuti. E eu tenho, sou autora, além de ilustrar textos de outros autores, eu tenho alguns livros de imagem, né, que são livros só de texto, mas eles têm uma história, têm um roteiro, né? E eu tenho uma vontade muito grande de transformá-los em desenho animado, porque eu acho que eles se prestam para isso, né? Porque é uma história inteira de imagens. E eu ando conversando aí com o pessoal dos estúdios Kaiser, da usina animada, para ver se a gente consegue utilizar esses desenhos e transformá-los num desenho de animação. É um sonho. Ok, Semílis. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, a honra de estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigada. O Mandando Ver de hoje traz um clássico do gênero documentário. Ilha das Flores, uma denúncia de Jorge Furtado, é a nossa dica. A dica do Mandando Ver de hoje é o documentário Ilha das Flores. O curta-metragem... E no próximo bloco, confira as dicas da agenda dessa semana. Veja também como o circo está mudando a rotina de uma escola em Bonfim Paulista. O circo muda a rotina de uma escola em Bonfim Paulista. Alunos aprendem com aulas de trapézio que é preciso ter disciplina. Confira as dicas da agenda com Estela Reis. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.